Artigo 106. Revogado pela Emenda Constitucional número 126 de 2022. Artigo 107. Revogado pela Emenda Constitucional número 126 de 2022. Artigo 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido para o exercício de 2017 em 7,2%, e para os exercícios posteriores pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social, nos termos do artigo 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma. Inciso 1. No exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no caput deste artigo deverá ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social, nos termos do artigo 194, ambos da Constituição Federal. Inciso 2. No exercício de 2023, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022, e o limite de que trata o caput desse artigo, válido para o exercício de 2023. Inciso 3. Nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de 2 anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício e o limite de que trata o caput deste artigo, válido para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. O limite para o pagamento de precatórios corresponderá, em cada exercício, ao limite previsto no caput deste artigo, reduzido da projeção para a despesa com o pagamento de requisições de pequeno valor para o mesmo exercício, que terão prioridade no pagamento. Parágrafo 2º. Os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes, observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 3º. É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos parágrafos 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento
mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal em parcela única até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Parágrafo 4º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos presidentes dos tribunais competentes para o cumprimento deste artigo. Parágrafo 5º. Não se incluem no limite estabelecido neste artigo as despesas para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11, 20 e 21 do artigo 100 da Constituição Federal e no parágrafo 3º deste artigo, bem como a atualização monetária dos precatórios inscritos no exercício. Parágrafo 6º. Não se inclui nos limites estabelecidos no artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias o previsto nos parágrafos 11, 20 e 21 do artigo 100 da Constituição Federal e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Na situação prevista no parágrafo 3º deste artigo, para os precatórios não incluídos na proposta orçamentária de 2022, os valores necessários à sua quitação serão providenciados pela abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2022. Parágrafo 8º. Os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal serão realizados na seguinte ordem. Inciso 1. Obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 2. Precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Inciso 3. Demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Inciso 4. Demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 deste parágrafo. Inciso 5. Demais precatórios. Artigo 108. Revogado pela Emenda Constitucional número 113 de 2021. Artigos 109, 110, 111, 111-A, 112, revogados pela Emenda Constitucional número 126 de 2022. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 114. Revogado pela Emenda Constitucional número 126 de 2022. Artigo 115. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições previdenciárias
e dos demais débitos dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados anteriormente no prazo máximo de 240 prestações mensais, mediante autorização em lei municipal específica, desde que comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para atendimento das seguintes condições, cumulativamente. Inciso 1. Adoção de regras de elegibilidade, de cálculo e de reajustamento dos benefícios que contemplem, nos termos previstos nos incisos 1 e 3 do parágrafo 1º e nos parágrafos 3º a 5º, 7º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal, regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do regime próprio de previdência social da União e que contribuam efetivamente para o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 2. A adequação do rol de benefícios ao disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Inciso 3. Adequação da alíquota de contribuição devida pelos servidores nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. E, inciso 4, instituição do regime de previdência complementar e adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social, nos termos do parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Parágrafo único. Ato do Ministério do Trabalho e Previdência, no âmbito de suas competências, definirá os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, inclusive quanto ao cumprimento do disposto nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo, bem como disponibilizará as informações aos municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos. Artigo 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de contribuições previdenciárias dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com o regime geral de previdência social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal, ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 prestações mensais. Parágrafo 1º. Os municípios que possuam regime próprio de previdência social deverão comprovar, para fins de formalização do parcelamento com o regime geral de previdência social, de que trata este artigo, terem atendido às condições estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 115 deste ato das disposições constitucionais transitórias.
Parágrafo 2º. Os débitos parcelados terão redução de 40% das multas de mora, de ofício e isoladas, de 80% dos juros de mora, de 40% dos encargos legais e de 25% dos honorários advocatícios. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento. Parágrafo 4º. Não constituem débitos dos municípios aqueles considerados prescritos ou atingidos pela decadência. Parágrafo 5º. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, deverão fixar os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, bem como disponibilizar as informações aos municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos. Artigo 117. A formalização dos parcelamentos de que tratam os artigos 115 e 116 deste ato das disposições constitucionais transitórias deverá ocorrer até 30 de junho de 2022 e ficará condicionada à autorização de vinculação do Fundo de Participação dos Municípios para fins de pagamento das prestações acordadas nos termos de parcelamento, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. A prestação de garantia ou de contragarantia à União ou os pagamentos de débitos em favor da União, na forma do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2. As contribuições parceladas devidas ao regime geral de previdência social. Inciso 3. As contribuições parceladas devidas ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 118. Os limites, as condições, as normas de acesso e os demais requisitos para o atendimento do disposto no parágrafo único do artigo 6º e no inciso 6 do caput do artigo 203 da Constituição Federal serão determinados na forma da lei e respectivo regulamento até 31 de dezembro de 2022, dispensada exclusivamente no exercício de 2022 a observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa no referido exercício. Artigo 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federativos não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo,
o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023. A diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. Artigo 120. Fica reconhecido, no ano de 2022, o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados, e dos impactos sociais dela decorrentes. Parágrafo único. Para enfrentamento ou mitigação dos impactos decorrentes do estado de emergência reconhecido, as medidas implementadas até os limites de despesas previstos em uma única e exclusiva norma constitucional observarão o seguinte: inciso 1. Quanto às despesas, a linha A serão atendidas por meio de crédito extraordinário. A linha B não serão consideradas para fins de apuração da meta de resultado primário estabelecida no caput do artigo 2º da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, e do limite estabelecido para as despesas primárias, conforme disposto no inciso 1 do caput do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e incluída pela Emenda Constitucional número 123 de 2022. A linha C. Ficarão ressalvadas o disposto no inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional número 123 de 2022. Inciso 2. A abertura do crédito extraordinário para seu atendimento dar-se-á independentemente da observância dos requisitos exigidos no parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal e incluído pela Emenda Constitucional número 123 de 2022. Inciso 3. A dispensa das limitações legais, inclusive quanto à necessidade de compensação, a linha A, a criação, a expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, e a linha B, a renúncia de receita que possa ocorrer.